não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Sondar alguns pontos que nós poderíamos classificar como uma espécie de inconsciente da modernidade. Quer dizer, uma série de aspectos de forças históricas que começam a aparecer no cenário por volta dos séculos XIV, XV, XVI, e que se desenvolve ao longo do tempo, formando o panorama atual no qual nós vivemos. Ao longo desse tempo se consolidou, quer dizer, na cultura em geral, no ensino e na mídia, na cultura popular, todo um quadro, um desenho da modernidade, que faz parte dos pontos de orientação que as pessoas usam para viver hoje. Esses elementos transparecem nas conversações diárias, nos debates públicos, nos manuais de ensino, no cinema, na televisão. Sempre que se trata de estabelecer um contraste entre o moderno e o medieval ou antigo. Tá certo? Então, embora muitas das ideias correntes, das imagens consagradas a respeito, sejam historicamente falsas, elas, por si mesmas, elas são fatos históricos na medida em que orientam a conduta e a compreensão das pessoas hoje em dia. Quando o sujeito acredita numa coisa falsa, ele acredita verdadeiramente numa coisa falsa, então ela começa a ser verdadeira, não no sentido objetivo, não no sentido de fornecer uma imagem adequada à realidade, mas de fornecer uma imagem adequada das motivações de uma certa conduta humana. Então, por exemplo, a convicção que as pessoas têm, isso é quase universal, você dificilmente encontra alguém que não acredite nisso, de que por exemplo, a liberdade das pessoas é crescente na modernidade, ela vem crescendo. Ou seja, quanto mais uma situação é opressiva, mais você arremete a tempos remotos, né, às trevas da Idade Média ou da Antiguidade. Isso foi até consagrado num conceito do Benedetto Croce, a história como história da liberdade. Né? Essa visão ela é falsa em si, mas ela é importante porque o indivíduo que luta pela liberdade, ou diz lutar, ou acredita representar esse ideal de alguma maneira, ele acredita que ele está indo no sentido da corrente histórica dominante. Quer dizer, se nós queremos a liberdade, nós estamos indo para o futuro, tá certo? E se somos contra ela, nós estamos voltando para o passado. Então, esse esquema temporal, onde o antes e o depois coincide com a maior opressão e a maior liberdade, isso faz parte das motivações correntes da conduta humana hoje em dia, e está na base de muitos julgamentos históricos mais ou menos automáticos que as pessoas fazem. Então, este senso de orientação num espaço onde há maior mobilidade ou menos mobilidade, maior possibilidade de ação ou menos possibilidade de ação, coincide com o senso de orientação temporal. Tá certo? Então, vamos dizer, é um fato histórico presente, embora não corresponda à realidade histórica do passado que aí é aludido. Então, à medida que eu, por vários motivos, fui estudando alguma coisa desse período,
eu notei que os equívocos, os erros históricos que tinham se acumulado no início, foram aos poucos sendo consagrados e consolidados, vamos dizer, como dogmas, como verdadeiros pontos de orientação mesmo da mente contemporânea. Ao ponto de, muitas vezes, as convicções contemporâneas mais banais e correntes acabarem assumindo aos meus olhos uma espécie de figura de uma conversação num hospício, quer dizer, são um monte de pessoas falando sobre coisas que elas desconhecem completamente e que não correspondem absolutamente nada nem ao espaço histórico onde elas estão vivendo e muito menos, vamos dizer, ao sentido da corrente histórica. E eu achei que seria bom esclarecer isto como um estudo auxiliar do estudo que eu estava fazendo sobre a mentalidade revolucionária. Né? Quando a gente fala em modernidade, ninguém sabe exatamente onde ela começa. Mas, então, vamos dizer que o começo da modernidade é datado pelos historiadores numa faixa que vai do século XI até o século XVIII. Isso é a mesma coisa que dizer que ninguém sabe quando começou. Né? Uma coisa característica, uma mudança característica, por exemplo, nós podemos ver na distribuição do espaço. Né? Por volta do século XV, a humanidade estava espalhada em vários focos separados, distantes, que se desconheciam completamente uns aos outros. Então, até você falar de uma história da humanidade seria um exagero neste período. Né? Quer dizer, você tem civilizações inteiras que se desenvolvem de maneira totalmente independente umas das outras, sem nenhum contato e sem que você possa estabelecer nenhum paralelismo entre os desenvolvimentos históricos de cada uma. Você vê que quando Eric Voegelin começa o seu estudo sobre ordem e história, ele acredita que é possível fazer uma história das sucessões dos modelos de ordem que articularam as várias civilizações. Mas, à medida que ele foi juntando material para isso, ele viu que isso era absolutamente inviável, porque não havia correspondência cronológica. Então, você podia aplicar esse modelo, vamos dizer, para uma determinada civilização, mas quando você via para um outro, então a sucessão não era a mesma, as fases não eram as mesmas e assim por diante. No entanto, você vê que a história, toda a ciência histórica dos últimos 2 séculos, pelo menos, trabalhou sempre na ideia de que os vários elementos que compõem uma cultura estão interligados e formam, de alguma maneira, um todo. Não é isso? Mas nem isso nós podemos afirmar mais hoje em dia. Quer dizer, longe de você acreditar que é possível você retratar uma certa época, encontrando pontos de contato e pontos de união entre, digamos, os elementos políticos, sociais, artísticos, linguísticos, etc., etc., né? E explicar tudo como se fosse um conjunto, quer dizer, você criar uma espécie de símbolo da época, né? E condensar num símbolo o espírito da época. Né? Isto foi uma coisa que começa uma ideia que apareceu no começo do século XIX com Hegel. Né? Mas hoje em dia nós já não temos muita certeza disso. Quer dizer, mesmo dentro de uma determinada cultura, você vê desenvolvimentos independentes e que se ignoram totalmente um ao outro e que são antagônicos. Você vê, inclusive, defasagens cronológicas imensas, quer dizer, que enquanto um aspecto da sociedade parece estar se movendo numa determinada época, um outro parece estar numa época anterior ou posterior. Então, nós vamos dizer que hoje em dia os melhores historiadores têm uma consciência muito aguda de que no estudo de qualquer cultura, estou falando de uma só, nem mesmo da comparação entre elas, no estudo de qualquer cultura você precisa ter muito cuidado para saber quais são os elementos que estão efetivamente interligados e quais os que são totalmente inconexos. Tá certo? Então é claro que isso é um progresso muito grande em relação à ilusão, vamos dizer, da unidade do espírito da época. Nós podemos continuar usando a expressão o espírito da época, mas sabendo que aquilo que nós chamamos de espírito da época, às vezes é apenas a opinião de um grupo muito pequeno. O que nós chamaríamos, o que o Guy Debord chamava as classes falantes. Quer dizer, são as pessoas que atuam publicamente,
os formadores de opinião, como nós chamamos hoje. Então, de fato, como os formadores de opinião geralmente se conhecem uns aos outros, como há um diálogo entre eles, então é normal que eles falem das mesmas coisas, que usem mais ou menos uma terminologia que é convergente, e que, vamos dizer, o fundo imaginário das suas concepções seja mais ou menos unitário. Mas isso não quer dizer que a sociedade inteira os acompanhe. Por exemplo, se você pode tomar como exemplo o próprio Brasil. Se você pegar os vários jornais e os comentaristas que aparecem nos jornais, na televisão, etc., é um grupo muito pequeno de pessoas. E se você perguntar, mas quantas pessoas seguem a opinião desses indivíduos? Você vai ver que não é muita coisa, que a maioria ignora totalmente a opinião deles e está se pautando por um senso de orientação completamente diferente. Então, o espírito da época é apenas o espírito de um grupo, ou de uma classe, por assim dizer. Isso quando chega a ser isso. Mas mesmo dentro dessa classe, você vê abismos e hiatos, assim, grupos totalmente incomunicáveis, onde não é possível sequer você criar um conflito, porque não estão falando das mesmas coisas. Se ignoram radicalmente. Claro que de vez em quando, entre grupos que se ignoram, pode surgir um ponto de fricção. Mas não quer dizer que eles sejam formalmente antagônicos, isso é, que tenham ideologias ou concepções conscientemente antagônicas que estão sempre em choque. Não, às vezes é pura ignorância de parte a parte. Então, é claro que quando você está falando de um período histórico que vai do século XI até o século XVIII, então seria uma loucura você tentar traçar ali encontrar um perfil uniforme, um traçado uniforme do desenvolvimento histórico e dizer a modernidade foi isso, ou a modernidade foi aquilo. Então, sem a pretensão de criar então um retrato da modernidade, eu vou tentar destacar certos pontos que se consolidaram na cultura, na política, na economia desde então e que se tornaram pontos de referência para nós. Então, um fato que nós não podemos negar, que, visto à distância, mostra uma unidade, um perfil bem claro, é esta unificação das civilizações. Quer dizer, com o progresso das navegações, a partir do século XV, então, as várias civilizações, que antes eram totalmente independentes e inconexas, começam a entrar em contato e se influenciar umas às outras, e daí se seguem, vamos dizer, movimentos históricos de uma importância extraordinária, alguns dos quais prosseguem até hoje. Por exemplo, quando nós vemos o processo de cristianização e europeanização, ocidentalização de parcelas inteiras da Ásia e da África, é um processo que ainda continua, tá certo? E que era totalmente desconhecido, digamos, até o século XV e XVI. Então, nós sabemos que o destino de civilizações inteiras da Ásia, por exemplo, foi decidido pelo seu contato com os europeus. E conforme a reação que tiveram à penetração dos europeus, a sua história tomou este rumo, aquele rumo, adquiriu uma aceleração maior ou menor. Também esse processo de ocidentalização ou europeanização, ou até se quiserem modernização, não foi algo que aconteceu naquela época, mas, vamos dizer, é um processo intermitente. Ele às vezes começa, depois para, depois começa de novo e se arrasta às vezes por séculos. Nós podemos dizer que, por exemplo, a China, ela começou a se ocidentalizar quando chegaram lá os primeiros missionários cristãos, tá certo? Mas ela deu um passo enorme na ocidentalização quando adota o marxismo, já no século XX. Quer dizer, a Revolução Chinesa alcança o poder em 1949. Começa a implantar ali um modelo copiado dos soviéticos, que, por sua vez, vem de um modelo inventado na Alemanha. Tá certo? Então, isso é um passo gigantesco na ocidentalização. Quando cai o comunismo e começam a entrar na China os capitais americanos, o dinheiro americano, você tem uma outra etapa mais intensa ainda de ocidentalização. Tá certo? Então,
Quer dizer, tudo isso aí é modernidade. Quer dizer, o frade português que chega na China ou no Japão, né, no século XVI, bom, é um capítulo de uma história que prossegue hoje, né, com, vamos dizer, a modernização industrial da China, industrial e militar. Tudo isso ainda é um processo de ocidentalização. Então, um elemento que nós não podemos negar, que ele caracteriza o início da modernidade, é justamente o começo desta ocidentalização do mundo. Isso aí, vamos dizer, é um fato material que foi possibilitado, vamos dizer, pela técnica naval, que os europeus tinham muito mais desenvolvido do que outros, então que lhes permitia atravessar os oceanos, ninguém mais tinha isso. Claro que você de vez em quando ouve falar, vamos dizer, de um marinheiro chinês que atravessou o mundo e tal, mas é um ou dois, você não é uma penetração maciça como houve a partir desta época, tá certo? Porém, esta superioridade técnica, ela não surge toda nesta época. Não é que antes a técnica de navegação era rudimentar e de repente os camaradas fizeram milhares de descobertas. Não. Essas coisas tiveram um efeito cumulativo. Isso aí começa realmente por volta do século X e XI e gradativamente eles vão fazendo descobertas técnicas que culminam, então, vamos dizer, na montagem daquelas grandes caravelas que atravessavam, né, o oceano, podiam ficar viajando 6 meses, 7 meses, 1 ano. Né. Então, nós vemos que aí este fator técnico material, ele, por si mesmo, ele não determina o curso dos acontecimentos, mas ele dá instrumentos para que certas ações que antes eram inviáveis se tornem possíveis. Tá certo? Então, um elemento que seria importante para entender a origem da modernidade seria rastrear a origem dessas descobertas técnicas que foram se acumulando e que se condensaram justamente entre os séculos XV e XVI. Também não podemos negar que existe um outro elemento característico da modernidade, que é o desenvolvimento da física matematizada, quer dizer, o que nós chamamos de ciência moderna, que vai ser um objeto da nossa especial atenção aqui durante este curso. Tá certo? Então, também isso não surge do dia para a noite. Por exemplo, vamos dizer, o simples desenvolvimento da notação matemática, quer dizer, o modo como você escreve, né, os seus cálculos. Né? Tem certos cálculos que só se tornam possíveis depois do advento da álgebra. Nós não podemos esquecer, os gregos, eles faziam cálculos usando elementos geométricos, pontos e linhas. Isso quer dizer que o cálculo o nível de complexidade com que o cálculo podia alcançar era bastante limitado. Né? Apenas, vamos dizer, com o desenvolvimento até da notação numérica, com os números arábicos que nós usamos até hoje, tá certo? E com o desenvolvimento da álgebra, que também vem dos árabes, então aí se torna possível fazer cálculos mais complexos e somente a partir daí se torna possível aplicar, vamos dizer, a matemática à física. Né? Porque na antiguidade, Aristóteles dizia que a matemática não era um bom método para as ciências físicas, porque você não podia fazer cálculo exato de coisa nenhuma. E isto era verdade no tempo de Aristóteles. Né? Se o avanço das matemáticas, que se observa nesta época, aliás, que se acumula nos séculos que antecedem o advento da modernidade e que se condensam naquele momento, se este progresso permite, vamos dizer, a criação de uma física exata ou não, bom, este é um dos problemas mais sérios no começo da modernidade, e nós também vamos, espero consagrar pelo menos uma aula a isso aí. Mas o fato é que a ideia mesma de uma física moldada em cânones matemáticos era absolutamente inviável, né, antes de certos desenvolvimentos da notação e do cálculo. Então, por exemplo, nós não podemos esquecer que é nesta época que surge aquilo que nós hoje chamamos de cálculo, simplesmente,
aparece também nesta época, né, o que permite levar a matematização até um nível de detalhe assim, infinitesimal, como se diz, o que também não existia antes. Tá certo? Então, bem, sem uma matemática altamente desenvolvida, não é possível uma física matematizada. Né? Eu creio que não se pode falar ainda de física matemática em Galileu. Galileu é um projeto, então eu chamo de física matematizada apenas. Né? Então, o advento dessa nova ciência que Galileu inaugura é marcado por um objetivo muito simples: é encontrar, vamos dizer, as regras, os elementos matemáticos que presidem a toda a natureza, todo o universo. Ou seja, encontrar, como eu dizia, a linguagem matemática com que Deus escreveu o universo. Né? E os primeiros sucessos que foram obtidos nisso com Galileu e Newton persuadiram todo mundo de que essa estrutura matemática da realidade efetivamente existia. Ou seja, que por trás de todo o mundo das aparências sensíveis, né, existia lá um conjunto de leis matemáticas que eram, por assim dizer, a verdadeira realidade permanente por baixo do universo das aparências mutáveis. Então, com isso, se volta, vamos dizer, a uma concepção platônica. Quer dizer, o mundo dos sentidos é um fluxo permanente de aparências, tá certo? Que nada significa em si mesmo, mas que remete a uma outra realidade suprassensível, tá certo? De ordem matemática e, sobretudo, geométrica. Quer dizer, o mundo das figuras geométricas, para Platão, era uma espécie de supramundo. E essas figuras geométricas, por sua vez, expressavam, segundo ele, dizer, as ideias ou formas ou fórmulas divinas de todas as coisas. Ou seja, Deus havia criado primeiro o conjunto das formas, né, ou das possibilidades matemáticas, e em seguida tinha dado a isso vamos dizer, a aparência corporal, tal como ela nos aparece. E essa aparência corporal não passa, por sua vez, de uma série de interações entre os corpos, que trocam, por assim dizer, impressões entre si. Mas essas impressões são como uma cortina, né, de ilusões que estão por baixo da verdadeira realidade permanente, que são as ideias ou formas, que, por sua vez, têm uma estrutura matemática. Quando Platão enuncia esta ideia, que a gente vê ainda nos seus qualquer um pode ler nos seus diálogos, você vê que Platão não tem muita certeza do que ele está dizendo. Às vezes ele enuncia isso até como um mito. Então, ele estava antes sugerindo do que afirmando. Né? Então, vamos dizer que em Platão, essa prioridade das figuras geométricas era como que uma figura de linguagem com a qual ele designava a simples passagem do mundo sensível ao suprassensível. Né? Claro, e comparado com os entes corporais existentes, as figuras geométricas têm uma nitidez própria, né? Têm uma claridade, uma lógica interna que as figuras corporais não têm. E, naturalmente, as figuras geométricas se caracterizam por ser mais inteligíveis do que as formas sensíveis. Quando você observa as formas sensíveis, você pode vê-las, percebê-las, sem entendê-las realmente. Tá certo? Então, são aparências confusas. Mas o mundo das figuras geométricas é por si mesmo imediatamente inteligível. Quer dizer, quando você vê um triângulo, bom, você capta a sua triangularidade imediatamente. Tá certo?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.